Salve, salve você, meu caro alfartano, minha cara alfartana, Domingão, Alfacom, e aí, gostou da surpresa? Olha só, quero trabalhar com você algumas coisas aí sobre atualidades e a tendência das bancas desse 2013. A tendência que as bancas tiveram foi cobrar temas relacionados aos movimentos sociais, que foram presentes, tema marcante aí do segundo semestre de 2013, na verdade já começando em junho, os movimentos de junho de 2013 no Brasil. E esse assunto, ele está relacionado a um contexto um pouco maior. É o contexto dos movimentos sociais. Movimentos sociais. Um assunto que ganha bastante repercussão justamente pelo fato do seu desdobramento, do seu impacto, da forma como ele é aceito pela sociedade. Então você que está acompanhando, eu quero que você pegue agora a sua caneta, eu quero que você pegue a sua folha de papel, eu quero que você anote esses dados importantes quando nós falamos de movimentos sociais. Os movimentos sociais, a gente sempre tem que pensar o seguinte, que eles são ações coletivas, tá? Eles são ações coletivas que expressam as contradições sociais, expressam as contradições sociais. É muito interessante, sabe por quê? Pelo fato de que os movimentos sociais que expressam as contradições sociais, eles não possuem necessariamente uma força política. Mas muito cuidado, eles possuem força sim, mas eles possuem uma força que chamamos de força social. Essa é a força que os movimentos sociais possuem, uma força social que exerce uma pressão no social, uma pressão social nos órgãos competentes, nos órgãos políticos, que aí sim tomam as decisões, aí sim acabam resolvendo algumas questões pertinentes e importantes. Vale a pena lembrar que os movimentos sociais, eles também têm a característica de serem heterogêneos, ou seja, eles são diversificados. Eles não estão presos única e exclusivamente a um assunto, a uma bandeira ou a algo do tipo. E é interessante também ressaltar que os movimentos sociais expressam o nosso estágio democrático, expressam o estágio da nossa democracia. Como assim, tia? Expressam o estágio da nossa democracia? Sim, pelo fato de que é permitido ao cidadão expressar as suas ideias, expressar as suas opiniões, expressar o seu ponto de vista. E é muito interessante como o Estado democrático lida com isso. Hoje, uma das grandes dificuldades da segurança no Brasil e uma das grandes dificuldades no combate mesmo a algumas ações no Brasil é combater tais ações, conciliando as práticas aos valores do Estado democrático no Brasil. Olha só, olha o que diz uma questão aí do ano 2013, recente, saindo do forno. Com a escalada de violência que acontece nos últimos dias, especialmente no Rio de Janeiro, com saques e depredações de patrimônios públicos e privados, ficou claro que as grandes manifestações de massas não representaram somente um terremoto na política nacional, mas estão impondo novos desafios para o Estado democrático de direito. Os policiais do Policy Executive Reserve Forum, com sede em Washington, enumeraram alguns pontos fundamentais para lidar com manifestações de massas em contextos democráticos e de comunicação globalizada e instantânea, fruto da experiência adquirida pela polícia dos países desenvolvidos pós-Seattle 99. Planejamento, coordenação com outras agências de segurança e logística das forças policiais ou evento. Olha que interessante. Então veja que a questão ela trouxe como enunciado não só manifestações sociais, ela chamou de manifestações de massa, é a mesma coisa, tá? Manifestações sociais, manifestações de massa, é a mesma coisa. Ela também trouxe um outro tema, ela falou de globalização, e ela também falou de tecnologia. Hoje tem aparecido bastante, hoje em dia, esses termos conciliados, aliados e entrelaçados. Até pelo fato de que é o seguinte, a globalização, ela globaliza coisas boas, mas também coisas ruins. Também a tecnologia hoje, ela possibilita, através das redes ou por meio das redes sociais virtuais, ela possibilita a difusão muito rápida das informações. Portanto,
As manifestações de massa na era da globalização ganharam notoriedade devido às redes sociais virtuais que propagaram esses acontecimentos. Vamos ver aí, tendo o texto acima como referência inicial e considerando os diversos aspectos que envolve o tema nele abordado, julgue os itens a seguir. As manifestações populares que tomaram conta das ruas de centenas de cidades brasileiras, a começar por São Paulo, no último mês de junho, apresentaram características que as diferenciam de outras que as antecederam, a começar pelo fato de que não foram planejadas e comandadas por lideranças tradicionais, historicamente identificadas com esse tipo de atuação política. Certo? Corretíssimo, porque as manifestações de junho de 2013, elas foram, vamos colocar aqui, ó, as manifestações de junho de 2013, elas foram apartidárias. Apartidárias, muito cuidado com esse termo. Apartidária não significa que nós não tivéssemos a participação, eventualmente, de um partido político ou outro. Agora, apartidário significa que não tínhamos nenhum partido coordenando, nenhum partido liderando, nenhuma liderança histórica. Por isso chamamos os movimentos de junho de 2013 movimentos autênticos, ou movimentos genuínos, ó, genuíno, tá, filho? Não vai falar que o genuíno organizou o movimento. Não vai se atrapalhar. Os movimentos foram genuínos. Eles partiram da vontade popular. Outro tema interessante, olha só. Eles partiram da vontade popular. Portanto, eu concluo que eles foram apartidários. Não tiveram orientação de algum partido ou linha específica, tá? As manifestações foram apartidárias. Opa, vamos colocar tudo aqui no feminino, né, cara? Autênticas, as manifestações foram autênticas, foram genuínas e partiram da vontade popular, tá certo? Vamos ver uma próxima aí, olha só, vamos ver. Infere-se do texto que as recentes manifestações de rua, a despeito de terem causado impacto inicial, foram rapidamente assimiladas ou desconsideradas pelos poderes constituídos, de modo que não interferiram na rotina do mundo da política e no funcionamento das instituições. Muito pelo contrário, rapidamente assimiladas ou desconsideradas pelos poderes constituídos, não interferiram na rotina? Interferiram sim. Nós temos algumas atitudes, nós temos algumas decisões políticas que foram estimuladas por essas manifestações. A manifestação não tem força política, ela possui força social. Porém, a força social pressionou decisões políticas. Quer ver alguns exemplos? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar exemplos. Exemplo, a votação contrária à PEC 37. Tá? O caso aí da rejeição da PEC 37 foi um grande exemplo. Foi um grande exemplo de uma atitude política que ocorreu pressionada pelos movimentos sociais. Outra coisa também interessante, a redução das tarifas. A redução das tarifas do transporte coletivo em alguns lugares, em alguns pontos, em algumas cidades. Isso também é uma demonstração de que os movimentos tiveram um resultado positivo. Outras coisas também, a questão da extensão da lei da ficha limpa, a extensão da lei de ficha limpa. Pressionado, obviamente, também por essas manifestações. Então, as manifestações tiveram sim resultados, elas impactaram no meio político, elas impactaram na sociedade. Falar que elas foram rapidamente absorvidas e obviamente assimiladas, isso é incorreto, não é verdade, errado. Quer ver? Veja a próxima aí, olha que interessante, olha só, ouça aí. De acordo com o texto, mesmo sob a democracia,
com a absoluta prevalência do direito, as forças encarregadas de zelar pela segurança pública devem agir de modo relativamente semelhante ao praticado em um Estado autoritário. Olha que interessante. Olha que interessante, devem agir. Eu não estou dizendo, tá, que a questão está errada, porque às vezes isso não aconteça. Tá? Às vezes você observa o uso da força na contenção dessas revoltas. Mas cá entre nós, eu vou fazer uma pergunta, talvez seja polêmica. Você observa a repressão acontecendo com o mesmo vigor de ódio e violência com que as manifestações às vezes demonstram? Não estou dizendo que todos os manifestantes não, mas pessoas mal intencionadas fazem parte dessas manifestações e muitas vezes expressam isso depredando o patrimônio público. O Estado democrático ele tem que conciliar os valores democráticos na busca por uma sociedade mais segura. Portanto, uma das maiores dificuldades hoje do Brasil é encontrar um meio, encontrar uma forma de estabelecer um critério que possa combater o crime, que possa garantir a segurança, que possa garantir a ordem social, sem esquecer os valores democráticos de uma sociedade que lutou 20 anos para conquistá-los. Então não é correto, muito errado. Não podemos falar que a ação deve se assemelhar ao Estado autoritário. É difícil conciliar isso. Nós queremos o direito e a liberdade de expressão. Nós queremos o direito de expressar a nossa opinião, mas nós temos que tomar cuidado, porque o Estado, quando age também considerando esses valores democráticos. É interessante algumas pessoas, e aí elas falam assim, poxa, mas a polícia tem que agir com mais força, tem que chegar e arrebentar. Não dá, você está querendo o quê? Viver num país democrático, mas com uma atitude autoritária. Bem interessante esse ponto, até paradoxal eu diria. Vamos ver aqui mais uma questãozinha para você ficar por dentro dessa temática aí, que é uma temática que tem sido cobrada e ainda vai ser cobrada por um tempo, porque os movimentos ainda continuam no Brasil. O texto revela o papel que a atual comunicação globalizada e instantânea exerce no tipo de manifestação popular, que, tendo agora ocorrido no Brasil, ocorre há algum tempo em várias partes do mundo, a exemplo da repulsa ao terrorismo e da contestação ao denominado neoliberalismo. O que ela quer dizer aqui? Olha só, as redes sociais virtuais, é isso que essa alternativa quer dizer. Tá certa essa alternativa. E ela quer dizer o seguinte: as redes sociais virtuais, elas têm sido o palco de uma série de manifestações ou da expressão de uma série de movimentos. As redes sociais virtuais, elas foram propagadoras aí em protestos contra o neoliberalismo, tá? Olha só, protestos, elas foram propagadoras. Eu não estou falando que as redes sociais sejam contra o neoliberalismo, não vai confundir, anota certo para depois não ficar perdido, tá? As redes sociais virtuais, elas foram o palco para protestos contra o neoliberalismo. As redes sociais virtuais foram o palco para protestos também, ok? Contra a globalização, que volta e meia ocorrem, contra a globalização. As redes sociais também foram o palco para a Primavera Árabe, ok? A Primavera Árabe. E obviamente as redes sociais também foram um palco para as manifestações no Brasil em junho de 2013. Lembra? Protesto não vale a pena ou não vale apenas participar, tem que fotografar. Duvido quem participou das manifestações e não tirou pelo menos uma fotinha, chegou em casa, postou no Face e colocou protestos, eu fui. Duvido que não fizeram isso. Não estou dizendo que isso seja certo ou que isso seja errado. Por isso que as manifestações duravam no máximo 2 horas, porque é o tempo da bateria do iPhone. Passou 2 horas, o cara tem que carregar o celular. Então tem que acabar rápido a manifestação, tá certo? Então tinha que aparecer mesmo, evidenciar, e isso é potencializado pelas redes sociais virtuais. Por que redes sociais virtuais, Tchê? Porque rede social a gente cria em todos os momentos, em todos os ambientes. A rede social é aquilo que estabelece uma comunicação dentro da sociedade. Facebook, Twitter, isso são redes sociais virtuais, ok? Vamos lá. Ao mencionar Seattle 99, o texto faz referência a 2 eventos simultâneos ocorridos na cidade.
os quais levaram multidões às ruas para protestar. O Fórum Social Mundial e a reunião extraordinária do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que postergou a criação do Estado da Palestina. Gente, olha só. Presta atenção aqui, os caras fizeram uma coisa muito louca, muito estranha aqui. Quando ele fala, tá? Quando ele fala Seattle 99, ele está falando da onda de protestos, manifestações que aconteceram na cidade. Teve muita coisa boa em Seattle, Nirvana, por exemplo, mas aqui foi um contexto bem trash de manifestações sociais. Aí ele citou ali o exemplo do Fórum Social Mundial. Fórum Social Mundial também é uma manifestação social. Tá incorreto isso aí, tá? Tá incorreto. O Fórum Social Mundial também é uma manifestação social. O Fórum Social Mundial também é um evento, cara, que que acontece com o lema: um outro mundo é possível. Um outro mundo é possível. E ele acontece como uma força organizada supranacional, ou uma força organizada por jovens que procuram protestar, manifestar, redigir uma carta e encaminhar à Organização das Nações Unidas. Porto Alegre foi sempre o palco disso aí, o Fórum Social Mundial, que se tornaria muito forte anos depois de Seattle 99. Anos depois de Seattle 99. Fórum Social Mundial começaria a ter expressão a partir de 2001, 2002, 2003, 2005. Foi um grande evento lá na cidade de Porto Alegre. Então não confunda as coisas. O Fórum Social Mundial surgiu em oposição ao Fórum de Davos, onde a galerinha do dinheiro lá se reúne para discutir as questões globais e onde os investimentos devem ser postos, colocados e direcionados, tá bom? Então movimentos sociais é a boa pedida, movimentos sociais é a grande sacada para você que está acompanhando, para você que está estudando, para você que está nesse domingão aí empolgado com essa surpresa, é a boa dica para você estudar. Não esqueça que agora a gente tem o que? Recentemente nós temos o caso dos Beagles, né, cara? O caso dos Beagles, vamos colocar aqui, ó, bem bonitinho para você. O caso dos Beagles, dos cachorrinhos. Cara, os cachorrinhos que são usados, eu escrevi com duas cores que ficou feio, achei que ia ficar bonitinho. Os cachorrinhos lá, que são usados nas pesquisas e aquela coisa toda. E aí você teve a atuação e a ação de um grupo em defesa dos animais. Teve também o caso do Greenpeace e da brasileira que está presa no Chilindró lá porque estava acusada de pirataria. São alguns temas importantes relacionados a esses movimentos que obviamente cada vez mais se tornam heterogêneos, defendendo um número cada vez maior e mais amplo aí de bandeiras. Portanto, lembre-se sempre, movimentos sociais, ações coletivas em caráter de contradição que exercem força social com o objetivo de conscientizar e chamar a atenção da sociedade, dos órgãos competentes para aquilo que realmente precisa mudar na sociedade. Um grande abraço para você, valeu e até a próxima. E aí, meu fartano, o que você achou desse vídeo? Se você gostou e quiser conhecer um pouco mais do Alfacom, você pode acessar esses vídeos que estão aqui, ó. Então, se você clicar nesse primeiro vídeo aqui, você vai ver algum vídeo do humor concurseiro. Cara, você dá uma quebrada nessa tensão e está estudando para concurso público, muito legal, vale a pena. Se você quiser ver a história dos milhares de aprovados que nós temos, você pode clicar no segundo vídeo, onde nós vamos ter depoimentos de muitos alunos aprovados. E se quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, clique nesse terceiro vídeo, onde você vai ter acesso aos eventos gratuitos do Alfacom. E com certeza estaremos transformando a sua vida.